A dispensação da consciência durou quase 1700 anos, do final de Gênesis 3 ao início de Gênesis 7, capítulo 7. Começou após a trágica queda do homem em sua expulsão do Jardim do Éden e terminou com o julgamento cataclismo do mundo pelas águas do dilúvio. Fisicamente, o mundo naquela época era muito diferente do nosso hoje. Leia 2 Pedro capítulo 3, do versículo 3 a 7. Mas, moralmente, foi marcado por características notáveis semelhantes à nossa sociedade narcisista no século XXI. Leia Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. Foi uma época caracterizada por rápido declínio moral e rebelião contra Deus, e ainda assim, através de seu desenvolvimento, vemos a notável capacidade de Deus de preservar uma semente fiel e promover seu propósito redentor. Há, portanto, lições úteis que podemos extrair desta segunda fase do relacionamento de Deus com o homem, a dispensação da consciência. A palavra consciência significa literalmente conhecimento conjunto e descreve o estado do homem após sua desobediência de comer do fruto da árvore proibida no jardim. Deus descreveu os resultados deste ato, eis que o homem se tornou como um de nós, no conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 22. O homem agora havia implantado nele um conhecimento que ele compartilhava com Deus, a capacidade de discernir entre o certo e o errado moralmente. Esse regulador interno, capacitando o homem a saber a diferença entre o que é inerentemente bom e agradável a Deus e o que é inerentemente mal e ofensivo a Deus, criou uma responsabilidade e prestação de contas muito distintas. Paulo declara em Romanos capítulo 2, versículo 15, a respeito dos gentios, que eles mostram que a obra da lei está escrita em seus corações, enquanto a sua consciência também dá testemunho, e seus pensamentos conflitantes os acusam, ou até mesmo os desculpam. Falando de si mesmo, Paulo declara em Atos capítulo 24, versículo 16, que ele sempre se esforça para ter uma consciência limpa, tanto para com Deus, como para com os homens. A palavra do Senhor a Caim faz referência ao sentido de certo e errado que deveria ter governado o comportamento do homem após a queda. O Senhor disse, ele faz uma pergunta, por que você está com raiva e por que o teu rosto está caído? Se você fazer o correto, não será aceito, e se você não fizer o bem, o pecado está à porta. Gênesis capítulo 4, versículos 6 a 7. A consciência interna do homem, dando-lhe conhecimento do bem e do mal, tornou-o responsável perante Deus para fazer o que era bom e evitar fazer o que era mal. Não é interessante que, para nós como crentes hoje, milênios depois, tenhamos a exortação de abandonar o que é mal e reter o que é bom? Romanos capítulo 12, versículo 9. Precisamos ter muito cuidado para manter consciências puras, moldadas pelas Escrituras e não cauterizadas ou distorcidas pelos valores da sociedade ímpia ao nosso redor. É impressionante notar, nesta segunda dispensação, o impacto rápido, raivoso e implacável do pecado na humanidade caída. Não foi uma descida gradual à desobediência ou um suave afastamento dos padrões divinos. O primeiro homem nascido em uma raça caída, Caim, cometeu assassinato, concentrando sua raiva, ciúme e ódio não em um estranho, mas em seu próprio irmão. Ele passou a agir em desafio direto contra Deus e se tornou o chefe de uma árvore genealógica que seria marcada pela desobediência, autoobsessão, desvio moral,
e flagrante pecaminosidade. Dentro de 6 gerações, lemos sobre um homem chamado Lameque. Está registrado em Gênesis capítulo 4, do versículo 18 a 24, que se gabava de seus modos assassinos, gabava-se de ter superado Caim, ostentava seus relacionamentos bígamos imorais, a primeira menção na Bíblia de um homem que tinha 2 esposas, e personificava a expansão de uma ordem mundial que excluía Deus de sua própria criação. É assustador observar que Lameque poderia ser um garoto propaganda para o estilo de vida humanista moderno do século XXI, que prende e caracteriza nosso mundo ocidental. Em última análise, a rebelião do homem apodreceu e se multiplicou a tal ponto que Deus faz a sua avaliação do caso. Ele diz, é dito, o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a intenção dos pensamentos de seu coração era apenas má continuamente. Que comentário triste sobre os impactos devastadores do pecado na criação coroada de Deus. É importante notar, no entanto, que mesmo nesta paisagem sombria e espiritualmente estéril, havia um remanescente fiel que trouxe honra e glória a Deus. No lugar fiel de Abel, o primeiro homem identificado na linha de fé, delineado em Hebreus capítulo 11, Deus levantaria outro, chamado Sete. As palavras de Eva sobre o nascimento de seu terceiro filho foram estas: Deus me designou outro descendente em lugar de Abel, pois Caim o matou. Gênesis capítulo 4, versículo 25. Este era o filho com o nome Sete. No final de Gênesis 4, indica que naquele tempo as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor, quando Sete nasceu. Capítulo 4, versículo 26. Movendo-se pela dispensação, vemos 2 homens notáveis, os quais brilharam como testemunhos brilhantes de Deus em total contraste com a escuridão espiritual de seu entorno. De Enoque lemos 2 vezes que ele andou com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 22 e o versículo 24. E o Novo Testamento expande este elogio, afirmando que ele agradou a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Hebreus capítulo 11 também nos diz que pela fé ele foi levado para não ver a morte, dando-nos um belo prenúncio do arrebatamento da igreja que os fiéis da atual dispensação aguardam com expectativa. Esta dispensação também contou com Noé, igualmente destacado em Hebreus capítulo 11 por sua fé e obediência em seguir as instruções do Senhor. Que esses 2 homens notáveis sejam um encorajamento para nós em nossa era de trevas, em nossa era das trevas. As condições espirituais podem ser sombrias e nossa sociedade pode ser caracterizada por decadência moral e escuridão profunda. Mas ainda é possível, na verdade e no chamado, agradar a Deus, permanecer fiel a Ele e ser usado para trazer honra e glória a Deus, como fizeram esses dois homens, Enoque e Noé e outros dos seus dias. Como em todas as dispensações, a rebelião do homem inevitavelmente trouxe a retribuição divina e a linha do tempo desta segunda dispensação mudou inexoravelmente para uma intervenção divina espetacular. Está muito além do intuito deste vídeo lidar com os impactos globais devastadores do dilúvio mundial descrito em Gênesis 7. Mas seria bom para todos nós revermos o registro bíblico a respeito deste evento,
Noé é um mito ou uma lenda do dilúvio? A linguagem não é alegórica ou pitoresca. É real e devastadoramente literal. O Senhor declara em Gênesis 6, versículo 13, a respeito da humanidade: eu os destruirei com a terra. E Pedro afirma claramente que o mundo que então existia foi inundado com água e pereceu. 2 Pedro capítulo 3, versículo 6. Percebemos no final da primeira dispensação o ódio justo de Deus pelo pecado e a certeza de que Adão e Eva não podiam escapar de seu julgamento. Esta lição é reforçada aqui novamente, no final desta segunda dispensação sobre os ímpios daqueles dias. Mas, como continuaremos a ver em cada era sucessiva, o propósito redentor de Deus continua. A segunda dispensação termina com a destruição global, mas, cavalgando pelas águas do julgamento, está uma arca divinamente provida, levando 8 almas preciosas. A corrida continuaria. Os propósitos de Deus não seriam frustrados. A linha de fé seria preservada. A promessa da semente da mulher permaneceria intacta. A dispensação da consciência durou quase 1700 anos, do final de Gênesis 3 ao início de Gênesis 7, capítulo 7. Começou após a trágica queda do homem em sua expulsão do Jardim do Éden e terminou com o julgamento cataclismo do mundo pelas águas do dilúvio. Fisicamente, o mundo naquela época era muito diferente do nosso hoje. Leia 2 Pedro capítulo 3, do versículo 3 a 7. Mas, moralmente, foi marcado por características notáveis semelhantes à nossa sociedade narcisista no século XXI. Leia Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. Foi uma época caracterizada por rápido declínio moral e rebelião contra Deus, e ainda assim, através de seu desenvolvimento, vemos a notável capacidade de Deus de preservar uma semente fiel e promover seu propósito redentor. Há, portanto, lições úteis que podemos extrair desta segunda fase do relacionamento de Deus com o homem, a dispensação da consciência. A palavra consciência significa literalmente conhecimento conjunto e descreve o estado do homem após sua desobediência de comer do fruto da árvore proibida no jardim. Deus descreveu os resultados deste ato: eis que o homem se tornou como um de nós, no conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 22. O homem agora havia implantado nele um conhecimento que ele compartilhava com Deus, a capacidade de discernir entre o certo e o errado moralmente. Esse regulador interno, capacitando o homem a saber a diferença entre o que é inerentemente bom e agradável a Deus e o que é inerentemente mal e ofensivo a Deus, criou uma responsabilidade e prestação de contas muito distintas. Paulo declara em Romanos capítulo 2, versículo 15, a respeito dos gentios, que eles mostram que a obra da lei está escrita em seus corações, enquanto a sua consciência também dá testemunho, e seus pensamentos conflitantes os acusam, ou até mesmo os desculpam. Falando de si mesmo, Paulo declara em Atos capítulo 24, versículo 16, que ele sempre se esforça para ter uma consciência limpa, tanto para com Deus, como para com os homens. A palavra do Senhor a Caim faz referência ao sentido de certo e errado que deveria ter governado o comportamento do homem após a queda. O Senhor disse, ele faz uma pergunta: por que você está com raiva e por que o teu rosto está caído? Se você fazer o correto, não será aceito, e se você não fizer o bem, o pecado está à porta. Gênesis capítulo 4, versículos 6 a 7. A consciência interna do homem, dando-lhe conhecimento do bem e do mal,
tornou-o responsável perante Deus para fazer o que era bom e evitar fazer o que era mal. Não é interessante que, para nós como crentes hoje, milênios depois, tenhamos a exortação de abandonar o que é mal e reter o que é bom? Romanos capítulo 12, versículo 9. Precisamos ter muito cuidado para manter consciências puras, moldadas pelas Escrituras e não cauterizadas ou distorcidas pelos valores da sociedade ímpia ao nosso redor. É impressionante notar, nesta segunda dispensação, o impacto rápido, raivoso e implacável do pecado na humanidade caída. Não foi uma descida gradual à desobediência ou um suave afastamento dos padrões divinos. O primeiro homem nascido em uma raça caída, Caim, cometeu assassinato, concentrando sua raiva, ciúme e ódio não em um estranho, mas em seu próprio irmão. Ele passou a agir em desafio direto contra Deus e se tornou o chefe de uma árvore genealógica que seria marcada pela desobediência, autoobsessão, desvio moral e flagrante pecaminosidade. Dentro de 6 gerações, lemos sobre um homem chamado Lameque. Está registrado em Gênesis capítulo 4, do versículo 18 a 24, que se gabava de seus modos assassinos, gabava-se de ter superado Caim, ostentava seus relacionamentos bígamos imorais, a primeira menção na Bíblia de um homem que tinha 2 esposas, e personificava a expansão de uma ordem mundial que excluía Deus de sua própria criação. É assustador observar que Lameque poderia ser um garoto propaganda para o estilo de vida humanista moderno do século XXI, que prende e caracteriza nosso mundo ocidental. Em última análise, a rebelião do homem apodreceu e se multiplicou a tal ponto que Deus faz a sua avaliação do caso. Ele diz, é dito, o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a intenção dos pensamentos de seu coração era apenas má continuamente. Que comentário triste sobre os impactos devastadores do pecado na criação coroada de Deus. É importante notar, no entanto, que mesmo nesta paisagem sombria e espiritualmente estéril, havia um remanescente fiel que trouxe honra e glória a Deus. No lugar fiel de Abel, o primeiro homem identificado na linha de fé, delineado em Hebreus capítulo 11, Deus levantaria outro, chamado Sete. As palavras de Eva sobre o nascimento de seu terceiro filho foram estas: Deus me designou outro descendente em lugar de Abel, pois Caim o matou. Gênesis capítulo 4, versículo 25. Este era o filho com o nome Sete. No final de Gênesis 4, indica que, naquele tempo, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor, quando Sete nasceu. Capítulo 4, versículo 26. Movendo-se pela dispensação, vemos 2 homens notáveis, os quais brilharam como testemunhos brilhantes de Deus, em total contraste com a escuridão espiritual de seu entorno. De Enoque lemos 2 vezes que ele andou com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 22 e o versículo 24. E o Novo Testamento expande este elogio, afirmando que ele agradou a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Hebreus capítulo 11 também nos diz que pela fé ele foi levado para não ver a morte, dando-nos um belo prenúncio do arrebatamento da igreja que os fiéis da atual dispensação aguardam com expectativa.
Esta dispensação também contou com Noé, igualmente destacado em Hebreus capítulo 11 por sua fé e obediência em seguir as instruções do Senhor. Que esses dois homens notáveis sejam um encorajamento para nós em nossa era de trevas, em nossa era das trevas. As condições espirituais podem ser sombrias e nossa sociedade pode ser caracterizada por decadência moral e escuridão profunda. Mas ainda é possível, na verdade e no chamado, agradar a Deus, permanecer fiel a Ele e ser usado para trazer honra e glória a Deus, como fizeram esses dois homens, Enoque e Noé e outros dos seus dias. Como em todas as dispensações, a rebelião do homem inevitavelmente trouxe a retribuição divina e a linha do tempo desta segunda dispensação mudou inexoravelmente para uma intervenção divina espetacular. Está muito além do intuito deste vídeo lidar com os impactos globais devastadores do dilúvio mundial descrito em Gênesis 7. Mas seria bom para todos nós revermos o registro bíblico a respeito deste evento. Noé é um mito ou uma lenda do dilúvio? A linguagem não é alegórica ou pitoresca. É real e devastadoramente literal. O Senhor declara em Gênesis 6, versículo 13, a respeito da humanidade: eu os destruirei com a terra. E Pedro afirma claramente que o mundo que então existia foi inundado com água e pereceu. 2 Pedro capítulo 3, versículo 6. Percebemos no final da primeira dispensação o ódio justo de Deus pelo pecado e a certeza de que Adão e Eva não podiam escapar de seu julgamento. Esta lição é reforçada aqui novamente, no final desta segunda dispensação sobre os ímpios daqueles dias. Mas, como continuaremos a ver em cada era sucessiva, o propósito redentor de Deus continua. A segunda dispensação termina com a destruição global, mas, cavalgando pelas águas do julgamento, está uma arca divinamente provida, levando 8 almas preciosas. A corrida continuaria. Os propósitos de Deus não seriam frustrados. A linha de fé seria preservada. A promessa da semente da mulher permaneceria intacta.